Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Loira do Bonfim. A lenda começou com sussurros abafados entre bancos vazios da Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Era sempre à noite que os fiéis mais antigos comentavam sobre a mulher de cabelos dourados que aparecia chorando nos corredores da basílica. Diziam que, ao seguir o som do pranto, jamais se encontrava ninguém, mas a sensação de ser observado permanecia, grudada na pele como suor frio. O zelador da igreja, seu Ambrósio, jurava que viu a tal mulher certa madrugada, parada diante do altar, vestida de branco e com as mãos cobertas de sangue. Ele dizia que os olhos dela eram opacos, como se tivessem perdido a alma. O relato causava risos em alguns, mas a maioria preferia fazer o sinal da cruz em silêncio. Uma jovem chamada Natália, estudante de turismo, resolveu investigar a história para um trabalho da faculdade. Obcecada com o mistério, passou dias conversando com devotos, padres e moradores do entorno. Todos diziam a mesma coisa: não procure pela loira. Se ela quiser, ela aparece. Na primeira noite em que Natália decidiu passar na igreja sozinha, o vento parecia sussurrar palavras antigas. As velas se apagavam sozinhas, e as portas rangiam como se algo caminhasse por dentro. Mesmo assustada, ela permaneceu firme, anotando tudo. Por volta das 3 da manhã, o som de uma gargalhada fina cortou o silêncio. Vinha de dentro da sacristia, uma sala trancada e cheia de crucifixos antigos. Quando se aproximou da porta, percebeu que estava entreaberta, algo que, segundo o padre, jamais deveria acontecer. Lá dentro, encontrou um véu branco jogado ao chão, manchado de vermelho. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando viu, no espelho empoeirado da parede, o reflexo de uma mulher atrás dela, embora ao virar-se, não houvesse ninguém. Natália correu. Seus passos ecoavam pelo piso frio, e uma presença invisível parecia persegui-la. Só parou quando saiu pelos fundos da igreja, ofegante, sentindo o peso de um olhar cravado em sua nuca. Naquela noite, ela sonhou com uma mulher enterrada viva sob o altar, os cabelos dourados se misturando à terra, a boca aberta num grito que jamais foi ouvido. Quando acordou, seu quarto estava coberto de penas brancas. Determinada a entender o significado do sonho, Natália voltou à igreja com uma pá e uma desculpa para os seguranças. Queria cavar discretamente atrás do altar, certa de que havia algo escondido ali. O medo se tornará fascínio, e o fascínio, um vício. Na terceira escavação, encontrou uma caixa de madeira envelhecida. Dentro, cartas antigas escritas por uma mulher chamada Catarina, datadas do século XIX. As cartas falavam de um amor proibido com um padre local, e de como ela fora traída e morta para preservar a santidade da casa de Deus. O sangue de Natália gelou ao perceber que a caligrafia nas cartas era idêntica à do diário que ela encontrou dias antes em um sebo. Catarina parecia estar se comunicando com ela através dos tempos, como se sua história ainda precisasse ser contada. As noites se tornaram cada vez mais inquietas. Vozes murmuravam sob o som do ventilador, sombras dançavam na parede sem fonte de luz. Natália começou a perder peso, a se afastar dos amigos, a falar sozinha, ou com Catarina, como ela dizia. Um padre mais velho, Padre Álvaro, tentou intervir. Disse que outras pessoas também haviam se envolvido demais com a história da loira e que todas sumiram misteriosamente ou enlouqueceram. Ele sugeriu que Natália saísse de Salvador por um tempo. Mas era tarde demais. Natália já não era a mesma. Seus olhos pareciam perdidos, e seus sorrisos vinham em momentos inoportunos. Ela começou a usar vestidos brancos e a vagar pela igreja à noite, cantando uma canção em latim que ninguém sabia de onde viera. Alguns fiéis relataram ter visto duas mulheres loiras andando de mãos dadas pelos corredores da basílica. Quando confrontadas, desapareciam como fumaça. A imagem da santa no altar começou a lacrimejar sangue, segundo testemunhas. O ar ficou pesado, e a energia dentro da igreja se tornou opressora. Missas foram canceladas. A fé dava lugar ao terror. Padre Álvaro procurou arquivos antigos da diocese e descobriu o registro da morte de Catarina, suicídio por afogamento, mas uma anotação posterior dizia morta por adultério.
O corpo jamais foi encontrado, e o padre envolvido foi transferido para outra paróquia no interior. Enquanto isso, Natália parava de comer. Só dormia no chão da igreja, sobre uma manta branca. Dizia que estava esperando o momento de se unir completamente a Catarina. A polícia foi chamada, mas nada encontraram além de uma mulher apática, envolta em silêncio. Certa noite, os sinos do Bonfim começaram a tocar sozinhos, e as portas se abriram violentamente com uma ventania vinda de dentro. A população vizinha assistia em choque enquanto uma figura loira caminhava até o topo da escadaria e desaparecia em meio a um raio. As imagens das câmeras de segurança daquela noite foram apagadas por um curto-circuito inexplicável. Mas um vigia jura ter gravado no celular a silhueta de duas mulheres dançando no altar, com os cabelos girando como serpentes douradas. O vídeo viralizou por alguns dias, mas logo foi removido das redes. Quem assistiu dizia sentir enjoo, calafrios e, em alguns casos, ouvir a canção em latim mesmo com o celular desligado. Padre Álvaro deixou a cidade. Em sua carta de despedida, dizia que o mal ganhou morada entre os santos. A igreja foi fechada para reformas, mas os rumores continuavam. Algumas pessoas começaram a amarrar fitinhas do Bonfim nos portões, como se implorassem por proteção. Outras deixavam oferendas de sal, alho e imagens de santos quebrados. A história da loira do Bonfim deixou de ser contada como lenda urbana e passou a ser evitada como maldição. Meses depois, um grupo de jovens youtubers decidiu investigar o caso. Queriam gravar uma caçada fantasma noturna dentro da igreja fechada. Pularam os muros e invadiram o local com lanternas e equipamentos. Ao entrar, o ar estava gelado como se tivessem cruzado para outra dimensão. As luzes das lanternas falhavam constantemente. Um dos jovens, Lucas, foi o primeiro a ouvir o canto suave vindo da sacristia. Em pouco tempo, começaram a desaparecer um a um. Gritos abafados e sons de passos correndo sem direção criaram uma trilha de pânico. Apenas uma garota, Camila, conseguiu sair viva, mas saiu muda. Nunca mais falou desde aquela noite. Camila desenha compulsivamente. Suas paredes estão cobertas de imagens de uma mulher loira sem rosto, de olhos costurados e boca aberta em agonia. Médicos dizem que ela sofre de trauma severo, mas nenhum tratamento surte efeito. A igreja permanece fechada. Mas quem passa por lá jura ouvir risos, cantos e ver luzes bruxuleantes atrás dos vitrais. A lenda está viva, ou algo pior, ela está à procura. Natália nunca mais foi vista. Mas nas madrugadas, um vulto loiro pode ser visto em frente à igreja, dançando sozinha sob a luz amarelada dos postes. Ninguém mais ousa pronunciar o nome da loira do Bonfim em voz alta. Por quê? Como dizem os antigos, quando a loira é chamada, ela vem. E ela nunca vem sozinha. Hoje, o entorno da igreja parece respirar medo. As palmeiras balançam mesmo sem vento, e os cachorros uivam à meia-noite. Um novo padre foi designado, mas pediu transferência antes de completar uma semana. As autoridades religiosas tentam reabrir o local, mas operários recusam-se a trabalhar lá. Um deles caiu do andaime sem motivo aparente e gritou, antes de desmaiar, ela tá aqui. Ela me viu. Relatos de turistas que visitam o Bonfim falam sobre guias que desaparecem, passos atrás deles nos corredores, e cabelos dourados encontrados em bancos vazios. Algumas pessoas acreditam que Natália se tornou a nova guardiã da lenda. Que seu corpo foi consumido pelo espírito de Catarina. E que agora as duas são uma só, alimentando-se da curiosidade dos vivos. Se você for à igreja do Bonfim à noite, evite olhar para os espelhos. Dizem que a loira aparece atrás de quem ousa ver demais. A última missa realizada lá foi interrompida por um grito agudo vindo do altar. Um menino de 7 anos apontou para a cruz e disse, a moça tá chorando sangue. A loira do Bonfim não é mais uma lenda. Ela é uma sentença. Uma presença. Um eco de sofrimento que se alimenta de fé e sangue. E ela ainda espera alguém novo, curioso o suficiente para procurar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda,
podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode